desse estudo sobre as bem-aventuranças, né? Do Sermão do Monte. E hoje nós vamos estudar a sétima bem-aventurança. Estamos aí caminhando para o final desse estudo, temos mais 2 encontros e aí encerramos, né? Então, sétima bem-aventurança, que está em Mateus 5, versículo 9, onde diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Só fazem um sinalzinho para eu saber. Então, tá bom. Então, hoje nós vamos ver a sétima bem-aventurança, que é a sétima característica dos salvos, né? Então, essa é a sétima característica. A gente tem visto desde a primeira bem-aventurança que cada uma dessas bem-aventuranças são características dos salvos, porque é só através do Espírito Santo é que a gente pode exercer cada uma delas. As bem-aventuranças, irmãs, elas comprovam a eficácia do sacrifício de Jesus Cristo. Por que que elas comprovam? Lá em Tito 2,14, diz assim: a respeito de Jesus, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. De que obras está falando aqui? Está falando de bem-aventuranças, né? Os frutos da nossa conversão, que é a mansidão, que a gente já viu, pureza de coração, misericórdia, humildade de espírito, todas as bem-aventuranças que a gente vem estudando uma a uma. Hoje nós vamos ver o que é ser pacificador, porque ali no versículo diz que bem-aventurados os pacificadores. O que é ser um pacificador? Aqui trata de paz ativa, é aquele que promove a paz entre as pessoas, entre os inimigos até, né? Onde existe um ambiente com falta de paz, ali você chega com a tua presença e promove a paz, a reconciliação, desfaz contendas, desfaz intrigas, apazigua, ajunta, promove a paz, né? A palavra grega, como em todo estudo a gente está vendo qual o significado da palavra que foi traduzida para o português e que nós, no nosso idioma, no nosso dicionário, às vezes ela não tem a profundidade do grego original. A palavra grega aqui é eirinopoios, que significa aquele que faz a paz. Olha o verbo que é utilizado aí, o verbo fazer. Então, é aquele que faz a paz. Significa que não é aquele que só sente a paz. Não é só sentir paz, se sentir em paz, mas é aquele que faz, que cria a paz, promove a paz, destila a paz. Não é uma situação passiva, é uma situação ativa, tá? Será que quando as pessoas olham para nós, irmãs, falam de nós, elas dizem que nós somos pessoas de paz? Qual é a impressão que as pessoas que têm a nosso respeito? Nós transmitimos paz quando nós conversamos com alguém? Eu, quando falo sobre isso, tem várias pessoas assim que me remete à paz. E uma delas não está aqui presente na nossa reunião, mas tem muito forte isso para mim, que é a Ana. Quando fala de paz, em apaziguar, em transmitir essa paz, sempre vem na minha mente a Ana do Henrique. Então, eu gostaria que as pessoas tivessem a mesma impressão que eu tenho da Ana, eu gostaria que tivesse a meu respeito. Acho que eu não cheguei nesse nível ainda, mas fica aí para a gente se questionar. Quando nós somos avaliados, e o tempo todo nós somos avaliados pelas pessoas, né? Será que é dessa forma que as pessoas nos veem? A ONU, quando foi inaugurada em 1945, o principal objetivo da Organização das Nações Unidas era promover a paz mundial, né? E a ONU é bem atuante.
Mas a gente percebe que nunca houve tantas guerras, tantas desgraças, tanta morte, violência, como tem acontecido nos últimos tempos, né? Então, o objetivo principal da ONU é promover a paz mundial. Essa é a missão da ONU. E o que a gente percebe? Será que a ONU tem atingido o objetivo? Né? As tentativas da ONU, será que não têm sido frustradas em promover a paz mundial? E por que a gente não consegue, nem a ONU consegue promover a paz mundial? Porque a ira, a violência, o conflito, eles são causados pelo pecado. E a sociedade nunca vai entender isso. Quem não conhece o Evangelho não vai entender isso, do que é preciso para se ter a paz. Né? A corrupção no coração do homem é que traz os conflitos. Como a gente viu no estudo da última quinzena, a gente estava falando sobre mudar o ambiente. A pessoa tem um problema, aí troca de ambiente, vamos trocar essa pessoa desse ambiente, porque ele está numa família destruída, ele está na rua, vamos tirar dali e vamos colocar num outro ambiente. Não é do coração. A corrupção do homem transforma ele em pessoas que a gente vê por aí, né? Completamente desprovida de valores. Então, não adianta trocar de ambiente, porque é o coração do homem. Só o Evangelho que pode transformar o coração do homem. Só o poder do Evangelho pode trazer a paz. Por isso, irmãs, somente os cristãos, as cristãs, é que podem ser verdadeiramente pacificadores, no sentido de criar a paz, que vem lá do grego que eu falei para vocês, que significa fazer a paz. É quem faz a paz. Só os cristãos podem ser pacificadores, de verdade, porque eles foram reconciliados por Deus por meio do sangue de Jesus. E agora eles têm paz com Deus, o coração regenerado. E se somente o Evangelho pode trazer a paz, só a igreja pode ser a promotora dessa paz, da paz verdadeira, a paz que o Evangelho prega. Então, olha a nossa responsabilidade, em promover essa paz que o Evangelho nos ensina. Como nós sabemos se somos pacificadores? Uma das formas de saber se a gente é pacificadora ou não é quando a gente é confrontado, colocado contra a parede, espremido mesmo. Quando isso acontece com a gente, o que sai de nós? O que nós vamos produzir nesse momento em que a gente é confrontado, desafiado? Né? Paz. Tem que sair paz, não pode sair outra coisa. Se sacudirem nós que somos laranjeiras, não pode cair limão, senão não é laranjeira, é limoeiro. Né? Então, nesse momento de confronto, nós temos que produzir paz. E como é difícil, né? Produzir paz quando a gente é desafiado, confrontado. Nós somos embaixadores da paz, produtores da paz, agentes da paz. E como que a gente reconhece um pacificador? Como que dá para identificar um pacificador? Primeiro, pelas palavras. O pacificador é alguém que teve um coração regenerado, um coração transformado. E que ligação tem as palavras com o coração? Se o coração da gente foi transformado, regenerado, que ligação tem o coração com as palavras? Em Mateus 12, 34, diz assim: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O coração é onde acontece a conversão e as palavras refletem o coração. Né? A boca vai falar do que o coração está cheio. Né? Em Provérbios 15, versículo 1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Você quer saber se você é um pacificador ou não? Veja suas palavras.
Elas suscitam a ira do seu esposo, da sua mãe, elas suscitam contenda, geram contenda entre os filhos, promovem intriga entre as pessoas, entre os amigos, ou ela desvia o furor, faz o contrário, é branda, dócil, pacífica, sensata, equilibrada, graciosa, né? Então fica aí para cada uma de nós refletirmos. Suas palavras, elas aproximam pessoas, conectam pessoas ou elas afastam? A gente tem que tomar cuidado com isso. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: sede todo homem pronto no ouvir e tardio no falar. O pacificador, ele sabe a hora de abrir a boca. E quando ele abre a boca, é para acalmar, para desviar a ira. Mas ele também sabe que muitas vezes ser pacificador é ficar calado, é não falar. Não estou dizendo não estou dizendo a pessoa se omitir. Estou falando não falar quando é desnecessário, né? Quem de nós já saiu de algum lugar, foi para casa, chegou em casa e ficou pensando assim: olha o que eu fui falar. Perdi a oportunidade de ficar quieta. Poderia ter ficado quieta. Duvido que uma de nós nunca tenha pensado isso. Eu já pensei, né? De chegar ou acabar de virar as costas de uma conversa com alguém e falar: olha o que eu fui falar. Não devia ter falado nada, né? Então a gente tem que se policiar a esse respeito, né? Os pacificadores sabem a hora de falar e a hora de calar, tá? A fofoca é contrário ao pacificador. Não existe pacificador fofoqueiro, né? Em Provérbios 11:13 diz assim: o fofoqueiro trai a confiança de quem quer que seja, mas aqueles que guardam os segredos merecem crédito. Olha o que Deus fala na lei de Moisés, em Levítico 19, versículo 6. Não andarás como mexeriqueiros entre o seu povo. Significa dizer aqui que a fofoca traz contenda, traz briga, traz divisão, né? E o pacificador não quer ver ninguém dividido, não quer ver as pessoas opostas, não, ele quer juntar, apaziguar, né? Então, a fofoca só traz isso. Vamos ver a força da fofoca. Em Tiago 3, versículos 5 e 6. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Veja quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Então, aqui fala sobre incendiar um grande bosque, um pequeno fogo, incendiar um grande bosque, né? Trazendo aqui para a nossa linguagem, nosso estudo de hoje, está falando sobre contenda, divisão, ódio, intriga, confusão, briga, que a nossa língua é um órgão tão pequeno, mas que pode causar tanta destruição, às vezes causa morte, né? O falar alguma coisa, ou uma fofoca, às vezes causa uma briga, uma morte, uma violência. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. O pacificador não pode estar inserido nessa descrição que a gente viu aqui em Tiago 3, 5 e 6, onde a língua vai causar todas essas destruições, essas desgraças, né? Em Provérbios 6, 16, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina,
Então, se a gente for olhar lá em Provérbios 6, 16, até o versículo 19, está citando 6 coisas que o Senhor odeia. Mas a sétima, ele abomina. E ali no versículo 19, a segunda parte, está escrito que o que o Senhor abomina é o que semeia contenda entre os irmãos. Está falando aí da língua, né? Das palavras. O pacificador não semeia contenda entre irmãos. Ele semeia harmonia. Vocês acham, irmãs, que Elias tinha tempo para fofoca? Davi, Paulo, Moisés e Jesus? Quantas fofocas nós vemos Jesus fazendo na Bíblia? Quantas fofocas Jesus contou? Por que nós somos chamados de crentes? Porque nós somos parecidos com Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. E de novo vem a pergunta: quantas fofocas nós vemos Jesus fazer na Bíblia? Quem a gente viu ele maldizer? Ele maldisse alguém? Ele dividiu pessoas? Ele separou pessoas? Em que momento a gente vê isso na Bíblia? Então, se nós somos crentes, imitadores de Cristo, não é possível que essa atitude parta de nós, cristãs. Né? Pelo contrário, né? Jesus estava pregado na cruz, todo ensanguentado, as pessoas zombando dele, dizendo: desce daí, creremos. Não, você não é o Filho de Deus? Né? E olha o pacificador: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. O segundo ponto que a gente conhece um pacificador, uma pessoa pacificadora, na família, né? Você quer conhecer um pacificador, uma pacificadora? Participa da família, observa a família, entra na família que a gente vai saber se a pessoa é pacificadora ou não. Em Provérbios 21, 19, diz assim para as esposas: é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. Aquela que não é pacificadora, né? Ainda em Provérbios 27, 15, diz assim: como um gotejar contínuo em dia de chuva é a mulher rixosa. Tanto uma como a outra são a mesma coisa. O que está querendo dizer aqui? É insuportável. Aquela coisa que fica ali pingando, faz a comparação, né? Uma analogia com a goteira, que fica pingando o tempo todo, não para, não para, não para. E a gente sabe que a pessoa, quando ela é rixosa, quando ela é irritadiça, ela não é pacificadora, ela fica ali na cabeça do outro o tempo todo, insuportável. Tenho certeza que cada uma de vocês conhece alguém que é assim, que fica irritando o outro o tempo todo, ao ponto de ser insuportável. Agora a gente vai ver um exemplo, irmã, de uma mulher pacificadora e de uma mulher rixosa, não pacificadora. A gente vai no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Eu vou até abrir aqui, porque é um trecho que eu quero ler com vocês. 1 Samuel, capítulo 25. Conta a história de Abigail. Acho que todo mundo aqui conhece a história de Abigail, né? Abigail era casada com um homem chamado Nabal, que era um homem ruim, truculento, mas que era muito rico. Tinha gado, tinha posses, tinha tudo o que precisava. E Davi chega naquela região com quase 600 soldados e manda um de seus homens ir lá e falar com Nabal, pedir para Nabal, né, dizer que Davi, filho de Jessé, mandou pedir água e comida. E Nabal se pergunta com ele mesmo, né? Eu consigo imaginar: Davi? Quem é Davi? Jessé, filho de Jessé. Quem que é Jessé? Quem é esse Jessé? E ele diz não, que ele não vai dar. O soldado volta para falar para Davi que Nabal se negou a atender o pedido de Davi.
consegue com isso suscitar a ira de Davi, né? E Davi resolve que vai matar esse homem, vai matar Nabal, toda a família dele, os filhos dele, que vai acabar com ele. Aí entra a pacificadora. Vamos ler lá no versículo 23 até 27. Vendo Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se diante de Davi, inclinando-se à terra. Lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a culpa. Deixa falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, porque o Senhor te impediu que derramares sangue e de te vingares com tua própria mão, sejam agora como Nabal os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Aceita agora este presente que a tua serva trouxe a meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem o meu Senhor. Então, chegou aqui a pacificadora, né? Para conversar com o Davi e fazer esse meio de campo. Porque a situação ali estava crítica, ia sair morte, ia ter derramamento de sangue, né? A Abigail ficou sabendo que o marido tinha negado a comida que o Davi tinha pedido e que Davi ficou irado e que ia matar Nabal e todos de sua família. O que ela fez? Ela pegou o jumento, encheu de mantimento, aquele mesmo mantimento que o Davi já tinha pedido e que Nabal negou, ela encheu de mantimento e levou para Davi. Ela foi a intermediadora. Havia uma parte inimiga da outra. Davi, com ódio de Nabal, ia ter morte ali. Ela se ajoelhou aos pés de Davi e pediu misericórdia. Ela foi apaziguar, promover a paz e impedir o sangue de jorrar. É aquilo que a gente viu lá no começo, do que significa pacificador. Fazer a paz. Ela foi ali fazer a paz. Agora vamos ver a resposta de Davi no versículo 32 até o 34. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho e bendita sejas tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. De outra forma, na verdade, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de te fazer mal, que se tu não te apressaras e não vieras ao meu encontro, não teria ficado Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino, né? Então, aqui a gente vê o que aconteceu com a entrada da Abigail, a pacificadora, de que a gente está vendo no estudo de hoje, no meio de toda essa confusão, né? Ela impediu o sangue de jorrar, ela uniu, ela apaziguou, ela desfez a contenda, ela resolveu o problema, né? Será que nós somos assim também, irmãs? Tem alguma mulher de Nabal entre nós que quando acontece uma situação assim, seja com o esposo, seja com o filho, seja com o amigo, com a mãe, com quem for, e a gente vê uma situação de contenda, a gente interfere para que isso se resolva, a gente aproxima um irmão do outro, né? Então, é um belo exemplo de pacificadora. Agora a gente vai ver uma não pacificadora, lá na história de Jó. Vamos ver lá, Jó, capítulo 2, dos versículos 8 a 10. Né? Quem sabe o que aconteceu com Jó? Acho que todos nós sabemos, né? Jó perdeu 10 filhos, o emprego, o gado, perdeu tudo. E ainda assim ficou cheio de chagas malignas até o alto da cabeça. Vamos ver o conselho que a mulher de Jó dá para ele. Versículos 8 a 10. Então Jó
Tomando um caco de telha para com ele se raspar, assentou-se no meio da cinza. Sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Respondeu-lhe ele: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios, né? Aqui a mulher estava vendo o estado de Jó, o estado do marido dela, quebrado, depressivo, cheio de chagas. Vem a mulher e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. O que ela fez? Ela veio provocar a ira de Jó, irritar, aumentar a dor de Jó, né? Já estava tendo uma contenda entre Jó e Deus, porque Jó estava questionando a Deus o porquê de tudo aquilo. Pelo menos para Jó existia essa contenda. E aí a mulher chega para inflamar ao invés de apaziguar. Ao invés de amenizar aquela dor, ela aumenta ainda mais a contenda, né? Os pacificadores, eles promovem a paz. A gente viu ali o exemplo da Abigail, o que ela fez. E agora a gente está vendo da esposa de Jó. O que ela fez, né? Ela queria colocar Jó contra Deus. Dividir, né? Ela poderia ter dito: Deus sabe o que faz, Jó. Vamos ter fé, vamos confiar. Eu estou do seu lado. Não culpe a Deus por isso. Mas, pelo contrário, ela promoveu contenda. Vocês estão me ouvindo, irmãs? Estou vendo as mensagens ali. Sim? Posso continuar? Estou ouvindo. Ah, então tá bom. Deixa eu só ver a Nice aqui. Não achei a Nice? Nice, você está ouvindo? Está ouvindo? Eu não estou ouvindo você. Está muito baixo aqui para mim. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. O meu volume aqui está no máximo também. Você não tem fone, Nice? Fone? Tentar colocar o fone, é isso? Uhum. O meu tá baixo também? Vou achar aqui, porque aumentei o máximo, mas não estou ouvindo nada quase você. Muito baixinho. E o meu celular está no máximo. Não estou ouvindo quase nada. Deve ser a minha conexão. Eu vou tentar colocar o fone para ver. Pode continuar. Tá. Então, irmãs, nós vemos lá na história de Davi, né, que nós acabamos de ler lá em 1 Samuel, Davi figura nessa passagem como Deus e Nabal como pecador. Quem é Abigail nessa história? É a que reconcilia o pecador com Deus e promove a paz entre as partes, né? Então, Davi figurando como Deus, Nabal pecador, vem a Abigail como a pacificadora que reconcilia o pecador com Deus, né? Falando figuradamente. Já no caso de Jó, a mulher de Jó figura como Satanás, que coloca o pecador contra Deus. Ao invés de conciliar o pecador com Deus, coloca o pecador contra Deus. Como a gente reconhece um pacificador? Terceiro ponto. Pais com os filhos, né? Em Efésios 6:4, diz assim: vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. O pai pacificador, a mãe pacificadora, não provoca a ira do filho, não irrita, não humilha, não expõe, não fere. Pelo contrário, né? Promove a harmonia. Lembra de dar um beijo, lembra de abraçar, ouve, ora com o filho, chora com o filho e chora pelo filho, né? Exerce autoridade, mas com amor. Em Colossenses 3:21, diz assim: vós, pais, não irriteis a vossos filhos,
para que não percam o ânimo. O pacificador quer tirar o ânimo de alguém? Não. Mas nós vemos muitas famílias aí ao nosso redor que, ao invés de promover o filho, pelo contrário, denigre o filho, né? E depois, lá na frente, se pergunta onde errou. Né? O pacificador, ele promove o ânimo, motiva, incentiva o filho, e não o contrário. Né? E o quarto e último ponto, como que a gente reconhece um pacificador? O pacificador é um pregador do evangelho. Se a função do pacificador é fazer a paz, promover a paz, que é o que a gente tem visto desde o começo, promover a paz entre as partes, para nós tem que significar promover a paz entre o homem e Deus. Né? Então, por isso, o pregador do evangelho. Se a gente tem que promover a paz entre as partes, o pecador é inimigo de Deus. Então, nós vamos ter que promover uma paz aí. De que forma? Pregando o evangelho. Em Romanos 1:18 diz assim: há uma intriga entre Deus e o pecador. Significa, há um conflito, há uma guerra, há um muro que separa os dois. Né? E qual é a função do pacificador? Reconciliar Deus com o pecador, através da proclamação do evangelho. É só dessa forma que a gente pode promover a reconciliação de um pecador com Deus. Não adianta a gente pegar e levar na igreja e toda hora vamos na igreja, vamos na igreja, vamos na igreja, que isso não vai resolver o problema daquela pessoa com Deus. A gente tem que pregar o evangelho para que ela entenda que existe um plano da salvação e onde ela pode se reconciliar com Deus. Né? Então, quando a gente prega o evangelho, a gente faz o evangelismo, a gente está promovendo a paz. Essa é a verdadeira paz. Romanos 10:15 diz assim: e como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz. Vejam, a Bíblia chama o evangelho de evangelho da paz. Então, o evangelho da paz, o evangelho que promove a paz, que faz a paz, que reconcilia as criaturas com Deus. Melhorou nisso? 2 Coríntios 5:20 diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O que é embaixador aqui? Do que trata embaixador? Trata do pacificador, que roga aos pecadores que se arrependam, levando-os à fé. Como? Pregando o evangelho. Mostrando que existe essa possibilidade. Mostrando que existe uma paz que é superior a qualquer paz no campo do sentimento. Uma segurança. Né? Só dessa forma que a gente vai promover a paz de verdade. É uma honra ser um pacificador, uma pacificadora. O homem ou a mulher pacificador são pessoas honradas. Vejamos o que diz em Provérbios 20, 3 e 4. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas. Então, o pacificador. Desviar-se de contendas é honroso para nós. Né? Então, nós vimos os 4 pontos do que é ser uma pessoa pacificadora, como a gente identifica um pacificador, o que significa
Ser pacificador com o verbo fazer a paz, não é sentir, é promover, é fazer a diferença onde a gente chega, reconciliando, harmonizando aquele ambiente, trazendo pessoas para perto e não dividindo, né? Então, irmãs, vamos orar a Deus para que a gente consiga manifestar essa qualidade das bem-aventuranças, que é a 7ª que a gente está vendo, né? Para que a gente seja de fato pacificadoras, desde dentro de casa, do nosso lar, na empresa onde nós trabalhamos, na família, no ambiente com os amigos, né? Até com os inimigos, por que não? Né? Que onde a gente estiver e nós abrirmos as nossas bocas, nós possamos levar a paz e a reconciliação entre os homens por meio do Evangelho. Né? Que para nós não seja o suficiente estar num ambiente onde tenha contendas, intrigas, brigas, ódio, e a gente levar uma palavra de amor, mas que vá além disso, que a gente consiga demonstrar para essas pessoas qual é a verdadeira paz, do que trata essa reconciliação. Acho que essa tem que ser a nossa maior preocupação. Então, o pacificador, ele tem que ser um pregador do Evangelho. É a maior forma da gente demonstrar que somos pacificadores, é reconciliando pecadores com Deus. Amém?